Saúde aos amados, com a paz do Senhor Jesus. Pastor Stanek, pregador do Mato, em mais uma exposição da Palavra de Deus. Dessa vez em Juízes, capítulo 4. Vamos estudar esse livro tão importante, tanto conteúdo, muito bom para o nosso livro espiritual. Aqui vai ser um texto muito edificante. Deus vai usar mulheres abençoadas. Então vamos lá, entrar nesse texto, mergulhar e receber conhecimento da palavra de Deus. Juízes 4, vamos começar do versículo 1 ao 3. E o povo de Israel, após a morte de Eude, voltando lá ao rei, o Eude foi o libertador que deu paz para eles por 80 anos. E ele morre e o povo de Israel volta a ser oprimido, a ser escravizado. Lembrando que Deus só está trazendo juízo. Deus é mau? Não, ele é justo. Ele está trazendo juízo. Deuteronômio 28, quando ele instrui o povo e tem lá o castigo pela desobediência. Tipo, se você roubar, matar, estrupar, cometer algum delito, existem leis para punir. Prisão, em alguns países, morte. E, enfim, às vezes tem que ficar pagando cesta básica, prestando serviço social. Depende do delito, depende do crime. Mas, em Deuteronômio 28, Deus vai mostrar para o povo qual seria o juízo, o castigo. O que aconteceria se eles transgredissem, se eles quebrassem a aliança, como vão quebrar. Casando-se com aquelas mulheres e daquelas nações que eles deveriam ter destruído e adorando seus deuses. Então Deus está exercendo juízo porque ele não duela com seu caráter. E se uma pessoa rouba, mata, não vai preso, aí há uma impunidade. Então as leis não seriam justas. Se Deus não faz o que ele disse que faria, ele não seria justo. Então Deus é justo, por isso ele exerce o juízo. Justamente aquilo que ele falou que faria. O que ele falou que faria. E fez. E faz. E vai fazer. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o povo de Israel agora está pecando. E Deus está trazendo juízo. Deus está trazendo um opressor para oprimir. Tinha por nome Jarbim, rei de Canaã, cananeu. Tinha 900 carros de ferro, ou seja, carroças com lanças possivelmente em suas rodas. Seria um tanque de guerra na era agora da tecnologia avançada. Então ninguém se metia com esse rei, porque ele tinha esses carros de guerra. Vamos ver em Juízes, capítulo 1, versículo 19. A tribo que devia ter encarado e destruído esses cananeus seria Judá. Mas, quando ela deparou com os carros de guerra, deixou para lá. Não encarou. Teve medo. Teve medo e não encarou. Aí esse rei agora ele vai dominar o povo de Israel e vai oprimir. Aí a Bíblia, em Juízes 4, ele vai oprimir o povo durante 20 anos com opressão violenta. Opressão violenta. E para entender esse capítulo 4, essa guerra, nós vamos ter que ver o capítulo 5. Esse rei, ele tinha um comandante de guerra que saía à frente da guerra. E eles davam 2 moças do povo dos inimigos para cada um dos soldados desfrutar, usar como se fosse uma coisa qualquer. Imagine um exército ganhando a guerra, entrando na sua casa e levando as suas filhas. Era isso que acontecia na época. E hoje em dia não é diferente. Não é diferente. O inimigo, presta atenção, o inimigo está entrando na casa de muitos crentes e levando as filhas, levando os filhos. Como, pastor? Está entrando e está levando moças para a prostituição, para as drogas, porque hoje o inimigo, ele para escravizar, para oprimir. Qual é a tática de hoje? É a cachaça, é a maconha,
é a cocaína, é a prostituição. Então está entrando e está levando. Por isso eu disse, quando disserem na tua casa, a paz, sobrevirá a repentina destruição. Porque pai e mãe têm que estar na guerra de Deus, tirando os filhos da zona de conforto, traçando limites. E a Bíblia diz, ninguém é bom não ser Deus. E tem pai e mãe querendo ser bom. Aí o inimigo está entrando e levando. Não é diferente, não. Um soldado entra na sua casa e leva suas filhas para usar, para abusar. Isso está acontecendo. Em muitos lares. Muitos lares. Pai e mãe desapercebido, não guerreando as guerras de Deus. E o inimigo não dorme, não brinca. Ele está fazendo a lenha. É a mesma guerra, é o mesmo Deus. O Deus desse povo hoje ficou bonzinho. Vai ver no Apocalipse o que ele vai fazer, o que vai acontecer, como que ele vai exercer o juízo sobre essas gerações da tecnologia. O inimigo está fazendo a festa, entra e leva, arrasta. Quando vai ver, já está longe, está um jugo desigual. Essa lição, ela nos chama muito a atenção para a realidade, para acordarmos. Cuidado com a paz. Não queira paz. Jesus diz, eu vim trazer espada, guerra. Então pai e mãe, guerra. Vigiar, estais atento. É guerra. É o dia todo dia. É guerra. Então Judá, você vai ver lá em Juízes 1:19, Judá não, eles têm carro de ferro, não deixa esse pessoal para lá. Israel vai sofrer a opressão violenta de 20 anos. 20 anos. Versículo 4. Vai entrar na história uma mulher chamada Débora, profetisa, juíza. A Bíblia vai salvar. Eita, a Bíblia é terrível. Ela vai dizer, profetiza, mulher de Lapidote. Quebrou aí o feminismo. Toma Débora como exemplo de pastora, mulher poderosa. Mulher poderosa é aquela que é mãe e é esposa. Deus deu uma missão para a mulher muito especial, que é ser mãe. Com certeza, essa mulher de Lapidote quebra a narrativa de qualquer feminista. E a Bíblia diz que ela era uma mulher abençoada. Com certeza, então, ela tinha filhos, porque a mulher que não tinha filhos, em Israel era considerada amaldiçoada. Então, Débora, com certeza, era esposa e era mãe. Há um quadro especial. Deus separa essa mulher, ela era juíza. Agora ela sai, ela eu sou missionária. Missionária Débora, viajando aí, a família que se dane. Viajando e... Não. Ela fazia esse serviço, olha ali, ou na sua tenda, ou no arredor. O povo de Israel subia até ela. Ela não descia a eles. Eles que iam a ela para ser julgada. E juíza não era conselheira, não. Ela julgava mesmo o povo de Israel. Você vai preso, você paga ele. É juízo. Ela julgava o povo de Israel mesmo. Pastor Josué Gonçalves, grande homem de Deus, mestre em falar sobre famílias, conselheiro de famílias. Ele diz, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Estamos vendo nessa geração mulheres que querem ter marido, mas não querem ser esposa. Mulheres que querem ter filhos, mas não querem ser mães. E ser mãe é uma missão especial dada por Deus a todas as mulheres, com exceção das estéreas, que algumas Deus vai contemplar, Deus vai agraciá-las com um filho. Às vezes, Deus tem um grande projeto, como tinha na vida de Ana, de ter o profeta Samuel, e Deus vai separar algumas mulheres para uma missão específica, como separou essa Débora. Então Deus vai
colocar o consenso entre ela e o seu marido, como colocou em Maria, Isabel. Houve um consenso. O anjo foi a Maria, mas também foi a José. Apareceu a Isabel, mas também ao marido. Não foi, agora baixou em mim o espírito de Débora. Receba a unção de Débora. E você vai, abandona a sua família, sai igual nós estamos vendo por aí. Certo dia estava eu e um amigo observando umas mulheres no monte, cantando, marchando. Aí, o comentário que ele fez foi o seguinte: se essas mulheres saíram de casa com consentimento do marido, deixaram os filhos com café tomado, alguém tomando conta, que já está errado. E mãe é uma só. E a casa arrumada. Isso era ia dar 9 horas da manhã. Isso a gente vê acontecer aí. A influência de outras mulheres rebeldes, que não têm compromisso com família. Aí baixa o espírito, que não é de Deus, o espírito da confusão, o espírito da libertinagem. Tem muitos espíritos por aí. Se elas fizeram tudo isso, tá bom. Agora saiu de casa, deixou os filhos não sei com quem, casa bagunçada, e estão achando que estão fazendo a obra de Deus? Deus está longe dessa bagunça. Deus é ordeiro. Deus está muito longe dessa bagunça. E nós estamos vendo por aí mulheres que estão ganhando o mundo e perdendo os filhos, perdendo a família, por causa de influência de pessoas, falta de juízo, vamos dizer assim. Porque a missão principal da mulher é ser mãe. Eu ouvi um camarada comentando, Lapidote, marido de Débora, era um camarada maneiro. Ele dava liberdade para sua esposa. A mulher era livre para ser profeta, para ser juíza. Aí uma mulher escreveu embaixo: eu tenho meu Lapidote. Eu sou pastora, ele não é nada, mas também ele não é nada, no sentido de que ele não era pastor, não mexe comigo, deixa eu livre. Depende dessa liberdade. Porque você é livre. Mas não de ter filhos e não ser mãe. Ter esposo, ter marido e não ter o compromisso com o marido. Ter marido e não ser esposa. Muitas querendo apogeu, querendo se aparecer. E na verdade, a mulher aparece quando ela cuida bem do marido. Aí ela aparece. Então nós estamos falando de uma mulher que Deus, o próprio Deus, vai destacá-la, vai usá-la para a honra e para a glória do seu nome. Deus escolheu. Então não vem querer usar essa figura que essa mulher figurou o marido dela no Lapidote. E Lapidote não era esse camarada que ela pintou, não era. Não era. Era um homem. E Débora conhecia e cumpria as suas obrigações de mãe e de esposa. Deus é ordeiro, Deus não gosta de bagunça. Para começar, já começa errado. Então Débora não serve de base para as feministas, para dizer que a mulher é livre para fazer o que quer. Casou, é livre, mas tem responsabilidades. Não pode abandonar os seus compromissos de mãe e de esposa. Débora é uma mulher submissa. Nós vamos ver nos textos seguintes. Se não fosse, ela ia falar: eu vou à guerra, eu vou vencer. Ia juntar o povo e ia falar: Deus falou comigo. Ela é tão submissa que ela pede para chamar Baraque. Manda chamar Baraque. E a tribo de Judá, que era para ter ido, estava com medo. E ela manda chamar Baraque.
Então, família. Família é o ministério da mulher, cuidar da família. Esse é o ministério principal da mulher. Algumas Deus destacou e vai destacar para fazer a sua obra. Não serão todas, como não serão todos os homens que Deus vai destacar para essas missões. Então essa lição é muito importante para nós nesse dia. Baraque vem a ela e aí ela disse: porventura não te mandou o Senhor? Dá aquela impressão que Deus já tinha falado com ele, mas não, Deus ainda não tinha falado com ele. Porventura, ou a gente costuma dizer por acaso. Então Deus estava falando com ele ali, no momento. A princípio eu tive essa impressão, mas Débora não vai falar isso uma vez só. Depois ela vai falar isso de novo. Então nós vamos entender que naquele momento Deus estava dando as instruções para Baraque sobre a guerra. E qual era a instrução? 10.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon. E Deus disse: atrairei para ti. Deus falou: vou atrair para ti o inimigo. O povo de Deus viria pelas montanhas, e Deus enviaria o inimigo pelo vale. Olha só, Deus conduziria o exército inimigo para a destruição. Juízo. O povo de Deus clamou, se arrependeu, deixou os ídolos, e agora Deus traz juízo sobre os inimigos. Invencíveis, não para Deus. E eles vão para próximo do ribeiro, e a Bíblia vai dizer que esse ribeiro, ele se rompeu. No capítulo 5, nós temos que ler o capítulo 5 para entender essa guerra. Aquele ribeiro se rompeu, Deus fez chover, terremoto. Só vamos entender isso lendo o capítulo 5. Choveu, teve terremoto. Nessa guerra, foi uma guerra terrível. Uma guerra muito terrível. Mas, aí então nós estamos nas ordens para a guerra. O inimigo vai ser enviado por aqui. O Israel vem pelas montanhas. Mas Baraque fala uma coisa intrigante: eu só vou se tu fores comigo. Eu só vou se tu fores. Ele fala para Débora: só vou se tu fores comigo. Aí, meus amados, abre aqui possibilidades. Ou seja, nós vamos ter vários raciocínios, porque não dá para entender por que ele disse isso. Claro que no cântico nós vamos entender que era plano de Deus, Débora aí, senão não haveria o cântico. Também, na hora da guerra, dele se levantar, foi ela que deu as coordenadas. Mas há alguns comentários, algumas falácias. Alguns dizem que Baraque seria um homem frouxo, covarde, envolver uma mulher na guerra. Existem comentários. Então há essas possibilidades. Há também quem diga que Baraque poderia ter sido um homem mimado, criado à barra da saia da mãe, como foi Jacó, que se não me falha a memória, vai sair de casa com 91 anos. Então há quem diga que ele seria um homem mimado. E para falar em homem mimado, eu quero me dirigir às nossas irmãs. Ensina o seu filho a ser homem. Homem é tomar decisões. Teu filho já está aí com 15, 16, 17 anos. Já vai deixando ele tomar suas próprias decisões. O que vestir. Já vai deixando ele tomar suas próprias decisões. O que comer. Existem mães que vai mimando os filhos. E nós estamos vivendo
uma ausência de homens terrível, que decide. Homem é tomar decisões. Aí precisa, muitos, não é o caso de Baraque, mas muitos precisam de uma mamãe para poder decidir. Porque a mamãe decidiu a vida toda dele. E quando ele casa, ele não vê a mulher como esposa, ele vê ela como mamãe. E aos homens, mulher não gosta de homem que concorda com tudo que ela fala. Mulher não gosta de homem que não diz não para ela. Se você se comportar assim, você vai fazer a sua esposa insegura e ela vai procurar um homem. Ela vai procurar um homem. Por que eu estou dizendo isso? Ouvi de uma própria mulher. Então, vai nessa de querer agradar a esposa, concordando com tudo que ela fala, com tudo que ela faz, vai dar ruim. Outra coisa que essa especialista, ela fala para os homens, ela diz é que o homem só é interessante para a esposa quando ele é interessante para outras mulheres. Quando outras mulheres, ele consegue chamar a atenção de outras. Agora, quando o camarada fica barbudo, com os dentes tudo quebrado na boca, vai ficando de idade, a sobrancelha toda caída nos olhos, todo aquele negócio feio, os ouvidos cheios de cabelo. Aí a mulher ela perde o interesse por você também. Cuidado, vigia. Isso não está no contexto dessa lição, mas instruções para nós, homens. Então, vai acontecendo essa guerra. Então, ser homem é isso. Toma decisões. Se você não tomar, a sua mulher vai tomar. E eu gosto de falar para a rapaziada que vão casar uma ilustração, talvez você que é mulher vai achar até machista, mas é a pura realidade. Um homem se casa e ele é mandado pelas mulheres da casa, pela esposa, pelas filhas, todo mundo manda nele, e os outros genros também são mandados. E chega um para casar naquela família e ele fala para o rapaz, aqui são as mulheres que mandam, eu apanho, meu genro apanha, então você quer casar assim mesmo? E ele diz, não, gostei da sua filha, eu quero casar. E quando ele sai com ela do casamento, após a festa, aquela alegria, ele sai com ela, põe ela no cavalo e vai indo para casa e o galo canta e ele, pá! Aqui é para você saber que quem manda aqui sou eu, ele fala ao atirar no galo. E depois ele atira, não lembro se foi no pato ou no porco, é um amigo que conta essa história. Aqui é para você saber que quem manda aqui sou eu. E quando esse camarada chega em casa e ele mostra para a mulher que ele toma decisões. Ser homem é tomar decisões. E aquela paz, aquele casal harmônico, quando o pai vai visitar a filha, ele senta para comer, a filha está servindo a ele, o marido, e o pai pergunta, o que houve aqui, gente? Chama ele, o que aconteceu? O que você fez? Qual o segredo? E ele fala assim, aconteceu isso e isso. Quando eu estava vindo para casa com ela, eu atirei no galo. Isso é para você saber quem manda aqui sou eu. E depois atirei no outro bicho. E falei a mesma coisa. Aí o velho, é assim? Beleza. Aí foi para casa. Chegou em casa, ele atirou num bicho. E quando ele atirou no bicho, isso é para você saber quem manda aqui sou eu. Quando ele atirou no bicho, a velhinha veio com cabo de vassoura nas costas dele. Você matou meu bicho e toma ali cabada de vassoura. Porque se corta o mal pela raiz. E qual é o mal? A mulher dominar. Aquilo que você não domina vai te dominar. Deus não fez a mulher para dominar o homem. E também não fez o homem para dominar a mulher no sentido literal, mas fez o homem para ser cabeça, para tomar as decisões da casa,
da família. E tem um montão de calça frouxa que fica assim, se vira, dá seu jeito, filho fala com a tua mãe, resolve com ela. E vai deixando a pobre coitada da mulher tomar decisões, às vezes difíceis. A maioria dos presos que estão presos hoje é por questões de relacionamento com o pai. É falta da paternidade, falta de homem dentro de casa, que decide. Porque a mulher tem de tomar decisões a partir das emoções. O homem tende a tomar decisões a partir da razão. Então não é uma ilustração machista, não. Eu estou dizendo que tudo é do começo. Alguns homens já perderam a rédea da casa e da família. E alguns que estão me ouvindo, ainda dá tempo de pegar a rédea da família. Porque esse é o papel do homem. Tomar decisões. Isso é ser homem. Não é gritar, não é falar alto, não é falar grosso. Não é humilhar a mulher. Não é dominá-la. Não. Tomar decisões. Mostrar para ela que tem homem. Aí a mulher se sente segura. Agora, um frouxo, vê que a tua mãe fizer, tá feito. Dá seu jeito, você resolve. E depois sofre as consequências. E são graves. Mas nós estamos falando de Baraque. Era um homem frouxo. Que só vou se tu for, tô com medo. Não. Ele não vai se demonstrar covarde e nem medroso. E para isso, amados, eu fiz aqui umas contas muito interessantes. Você vai ver agora. As vacas estão passando aqui, ó. E o meu segurança, cachorrinho amarelo, tá querendo latir com as vacas. Eu tô justamente no meio do caminho delas. Elas fizeram um desviozinho aqui. Então, passando aqui. Estou no alto de uma montanha, próxima à pedreira de São Miguel, Seropédica, Rio de Janeiro. Vamos fazer as contas? Olha só, Otiniel, 8 anos de servidão, 20 anos de paz. Eude, 18 anos de servidão, 80 anos de paz. Nós passamos aqui mais do que uma geração, amados. Nós passamos mais do que uma geração, no total de 126 anos, só fazendo essa conta aqui. Tem mais. Isso depois que eles estavam na Terra Prometida. Aí tem essa conta aqui de 126 anos, mais do que uma geração. Aí no capítulo 1, no capítulo 3, parece que Deus deixou aquelas nações para treinar o povo de Israel, os filhos, descendentes, na arte da guerra. Me falha a memória agora qual capítulo e qual versículo. Mas Deus deixou para eles treinarem na arte da guerra. Então aí, ó. Então Baraque, ele certamente precisava ser orientado. Não tinha noção de guerra. Não tinha noção de guerra. Era uma outra geração. Eles não tinham conhecimento das guerras de Israel. E com certeza ele quis a profetisa na guerra para receber instruções. Tanto é que Baraque vai aparecer aos Hebreus 11, versículo 13, se não me falha a memória, nos heróis da fé. Era um homem corajoso que foi impelido pelo Espírito de Deus. Aliás, essa coragem vinha do Espírito de Deus, com certeza, e ele vai encarar a guerra, que é uma guerra ferrenha, invencível, ao ponto de vista humano. Aí Débora vai falar uma coisa interessante aqui. Porém, disse ela, certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor
venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. A impressão que dá é que ela está falando dela. A honra será minha. Não, ela não está falando dela, está falando de uma mulher. Aí Baraque convoca as duas tribos, os 10.000 homens, versículo 10. Versículo 11 e versículo 11 vai falar de uma espécie de X9, traidor da pátria, que é o tal de Éber, Quineu, aquela mistura que eles fizeram ali. Então Éber, o Quineu, ele vai parecer agora esse personagem. E o rei tinha, o capitão do rei, ele tinha acesso a essa casa. Ele tinha acesso a essa casa, nós vamos ver lá na frente que ele tinha acesso a essa casa. E Éber, Quineu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Aí ele vai e anuncia a Sísera ao inimigo. Baraque reuniu 10.000 homens e já saiu para te encontrar. Eles vão anunciar. Então esse homem era uma espécie de X9, leve e traz. Ou seja, a casa dele foi escolhida pelo inimigo para servir em uma espécie de X9. Na verdade, ele fazia esse serviço sujo. Sísera, versículo 13, convocou todos os seus carros ferrados, 900 carroças com as lanças na ponta da roda, e devia ter lanças cortantes, facas, um montão de apretexto que cortava as canelas com as pernas dos homens e assim eliminava, e era o poderio bélico da época, eliminando assim os inimigos. Versículo 14, então disse Débora, levanta, o comando, levanta. Claro que ela foi orientada por Deus, ela não está dando ordem no homem, tá bom? Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Então ela está profetizando, ela não está dando ordem. Ela está dizendo, o Senhor já saiu diante de ti. E o Senhor, versículo 15, o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros ao fio da espada. Aí nós vamos entender essa guerra no capítulo 5, essa derrota. Houve chuva, Débora vai falar no cântico, chuva, terremoto, e o ribeiro se abriu. O ribeiro se abriu, então os homens que não sabiam nadar morreram afogados. As carroças, esses carros de guerra, ficaram atolados. Débora conta no cântico dela. Você só vai entender o poder que Deus derramou sobre essa guerra, a falar que algumas tribos vieram ajudar, quando talvez a guerra foi ali no miolo, eles viram um terremoto, viram a mão de Deus e eles vieram ajudar, outros ficaram na janela, vamos ver o que vai acontecer. Se Débora não fosse, nós não saberíamos desses detalhes da mão de Deus nessa guerra, que no cântico você vai ver Débora falando que os inimigos, a mãe dele estava achando que ele estava demorando, e os outros consolavam ela, dizendo, ele está separando 2 moças para cada um dos soldados e tal, e consolando a mãe dele, do que vai, na sequência aqui, morrer, o tal do Sísera. Então Deus dá a vitória a Israel. Os soldados que não sabiam nadar morreram afogados, se enrolaram na carroça, atolou a carroça, ficaram sem cavalo. Talvez eles não levaram espada, só mesmo aquelas armas da carroça. Não era a época de chuva. E Débora fala, Deus fez gotejar, Deus fez chover. Não era a época de chuva, senão também o Sísera, ele não enviava as carroças, ele ia usar outra estratégia. Então Deus fez fenômenos. Deus fez coisas terríveis naquela guerra contra o inimigo de Israel. Versículo 18 vai falar de outra mulher.
Agora vai cumprir o que Débora falou, pela mão de uma mulher, seria a honra seria de uma mulher. A honra de matar o Cícera. Amados, aí vai falar de Jael. Lembrando que Jael era mulher desse camarada, que era o X9. E essa mulher, ela vai lavar a honra da sua família, que possivelmente não era bem vista ali. E ela vai lavar a honra de todas as mães, de todas as mulheres, as mães que choraram pelas suas filhas, que foram levadas pelos soldados quando invadiram Israel e dominaram. Ela vai lavar a honra de todas as mulheres daquela época. Não só do seu reino, de Israel, como a crueldade desses camaradas era com as suas próprias mulheres, da sua própria nação. Eram como animais. Então ela vai delicadamente, alguns comentários que onde a Bíblia não fala, o homem se cala. Mas há muitos comentários tolos que diz que essa mulher chamou aquele homem para uma relação sexual e cansou ele. Caramba, é muita tolice. O camarada já está vindo da guerra cansado. Ele veio correndo para se esconder, largou sua carroça e veio correndo para se esconder, e essa mulher sai ao encontro. Ela arrisca tudo, porque na época a mulher nem tinha voz, mas é uma oportunidade, e ela sai ao encontro dele. Vem, meu senhor, vem. Aquela meiguice, aquela delicadeza que não é aconselhável para nossas mulheres. Claro, meiga, delicada, só com seu marido. Só que aquela mulher, ela tinha uma estratégia, ela tinha um plano. Ela não era prostituta, ela tinha um marido. Ela tinha família. Só que o marido dela era esse X9, esse Hebe, Quineu, que a Bíblia não fala mais nada sobre ele. Ela chama, e ele vai. Por que ele vai? Era uma casa que ele tinha paz. Havia paz entre Cícera e a casa de Hebe, o Quineu. Que paz é essa? É um acordo. Ó, me fala os movimentos dos filhos de Israel e você fica livre dos impostos, ou eu te pago. Tinha um acordo. Não é paz assim. Só que essa mulher, nós vamos ver que ela não concordava com isso. A atitude dela vai contrariar o marido. Por isso que é guerra. A gente não pode contrariar, é a Deus. Deus deu a estratégia a essa mulher. Ela vai dar um copo de leite a ele. Não sei. Esse leite, ele pede água, ela dá leite para revigorar o ânimo. Essa mulher está bem intencionada mesmo. E detalhe, quando você está descansado, você deita de barriga para cima. Não é isso? Que aí você dá uma meditada na vida e fica pensando e tal. Mas quando a gente está cansado, a gente deita de lado. Ou de bruço. Quando a gente está cansado, a gente já deita aí. Já querendo dormir. Quando não está cansado, deita de barriga para cima e acaba dormindo. Não é isso? Então aí a gente entende que a estaca cravou aqui. Esse homem, essa cama devia ser no chão, ou muito baixa. Porque a estaca, ela vazou. E a tenda era estendida assim, e no final se fincavam as estacas para dar sustentabilidade. Uma dessas estacas que ela pegou com um martelo, que não devia ser muito diferente do nosso hoje, não sei, mas na época acredito que já existia o ferro, ou melhor, o ferro já era explorado. E ela pega a estaca e lava a alma das mulheres, das mães, a honra da sua família, uma espécie de Abigail. A mulher sábia, eu estou falando uma espécie de Abigail nas atitudes, nas decisões. E ela salva a honra da sua casa também. Ninguém ia querer se levantar contra a família dessa mulher, que vai ser louvada como bendita do Senhor no cântico de Débora. Então ela mata esse rei,
ou melhor, mata esse homem e ele está lá coberto, e ela sai da tenda e ela vai ao encontro de Baraque. Lembrando que Sísera era o capitão malvado e o rei era o tal de Jabim. E vendeu o Senhor em mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual habitava em Arosete dos gentios. Jael mata o capitão. O capitão. Era o camarada perverso. Dá-se a entender que ele era mais que o rei. Era o camarada que tocava terror. A Bíblia não dá para nós esses detalhes, mas é o que dá para nós entendermos. E essa mulher sai ao encontro, deixa o homem morto lá e novamente ela sai ao encontro de Baraque. Eu vou te mostrar onde está o homem que você procura. Ele vai lá e vê o camarada morto e segue-se Israel para destruir os cananeus. Versículo 24, que é o último versículo. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Então esse capitão era o terror. A Israel vai realmente exterminar os cananeus. E Deus e eis que assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Agora ele está sujeito, correndo, igual um rato, o povo de Israel atrás, e não pararam até que pegaram ele. Então vamos, no próximo estudo, no capítulo 5, nós vamos ter detalhes dessa guerra. Muitos detalhes que Débora ela vai nos contar. Então, mulher, a sua missão é poderosa, já é poderosa em si. Dá luz a um homem. Preste atenção na missão que Deus te deu. Dá luz a um homem. Dá luz a uma mulher. Cuidar da família. A outra missão de pastor, de outras coisas aí que estão inventando, deixa quieto. Se você perder sua família, você perdeu tudo. Então não sai não. Protege sua família. Quando você sai, o arraial fica desguarnecido. E o inimigo entra. Os perigos que rondam nossos filhos, as tuas filhas, os teus filhos, é aí, do lado da sua casa. Não para com esse negócio de vai para o monte, vou para o monte orar, buscar a Deus. E não faz um cultinho com a família, não explica os filhos a palavra de Deus. Vou buscar a Deus pela minha família. A Bíblia diz que Deus está em todo lugar. Deixa de ser Maria, vai com as outras. Não se deixe levar pelos espíritos que estão querendo deixar as famílias vulneráveis. Filho e filha têm que gozar da proteção da mãe e do pai a todo momento, se possível. Se não cabe sua família, seja o ministério, seja o que for, não cabe você. Seu primeiro ministério é família. O resto é resto. Que Deus abençoe, um abraço, até a próxima exposição do capítulo 5. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, dar o seu joinha.